Após derrota em clássico, Henderson Moreira é demitido do Botafogo. O Palmeiras está na final do Mundial de Clubes 2021 e, pelo menos para o clube, a decisão contra o Chelsea vale o bicampeonato mundial para o Verdão. O Alviverde considera a Copa Rio de 1951 como mundial, mas os rivais não veem da mesma forma. O fato é que as discussões em torno da chancela da FIFA a algumas conquistas de clubes brasileiros sempre agitam as torcidas do nosso futebol. Confira um levantamento com os títulos de nível mundial sobre os quais os clubes brasileiros poderiam reivindicar um peso maior na FIFA, reconhecida no meio do futebol como a primeira competição mundial entre clubes. A Copa Rio de 1951 foi disputada por Palmeiras, Vasco, Nacional Uru, Sporting, Áustria Viena, Estrela Vermelha, Nice e Juventus. O Verdão passou pela fase de grupos, venceu o Vasco e sagrou-se campeão contra a Juventus, no Maracanã, ganhando o primeiro jogo, por 1-0, e empatando o segundo por 2-2. A legitimidade do torneio é questionada pelos torcedores rivais. A FIFA, de tempos em tempos, se contradiz sobre o peso da Copa Rio. Um ano após a conquista palmeirense, o Fluminense foi um dos convidados para disputar a Copa Rio. Naquela ocasião, a equipe carioca deixou o Sporting, Penharol e Grasshoppers na fase de grupos, goleou o Áustria Viena na semifinal, por 5-2, e levou o título ao vencer a primeira partida, contra o Corinthians, por 2-0, e empatar no segundo duelo. O nome mudou, mas o formato seguiu praticamente intacto. Em 1953, a Copa Rio virou o torneio octogonal Rivadavia Correia Meir, e o Vasco levou a taça à pequena Copa do Mundo, disputada em Caracas, na Venezuela. Foi precursora da Copa Intercontinental e era considerada uma espécie de mundial. Em 1953, na segunda edição da competição, o Timão foi campeão com 100% de aproveitamento, vencendo 2 vezes Barcelona, Roma, vice-campeã, e Caracas, convidado pela CBD, Confederação Brasileira de Desportos, atualmente CBF. O São Paulo jogou 2 edições da pequena Copa do Mundo. Na primeira, levou não 1, mas 5 troféus, ao vencer, de maneira invicta, Benfica, Valencia e La Salle VN. Na segunda ocasião, em 1963, o tricolor jogou contra Real Madrid e Porto. O São Paulo levou o título após derrotar o Porto e conseguir uma vitória e um empate em 2 jogos contra a equipe espanhola criada pelo americano Will Bill Cox. A International Soccer League foi realizada em Nova York, em 1960, reconhecida pelo então secretário-geral vice-presidente da FIFA, Stanley Rose. O Fluminense representaria a América do Sul, mas recusou o convite, cedendo a vaga ao Bangu. Na fase de grupos, o time carioca eliminou Sampdoria, Sporting e Estrela Vermelha ser. Na final, venceu por 2-0 o Kilmarnock, da Escócia, assim como o Bangu. O América RJ foi convidado a disputar a International Soccer League. A equipe carioca venceu seu grupo, que contava com Reutlingen, Guadalajara, Palermo, Dundee e Hajduk Split. Na final, o América RJ sagrou-se campeão ao derrotar, em 2 jogos, o Belenenses, de Portugal. Em 1967, Botafogo, Barcelona e Penharol disputaram o torneio triangular de Caracas. Um ano depois, o Alvinegro superou a seleção da Argentina e o Benfica. Já em 1970, o Glorioso bateu a seleção da União Soviética e o Spartak Trnava, da Tchecoslováquia. O clube foi à FIFA em tentativa do reconhecimento dos títulos como mundiais, mas a entidade não validou os pedidos. Em 24 de junho de 1969, o Santos venceu a Inter de Milão por 1-0, na Itália, e conquistou a Recopa Mundial de 1968. A Recopa Sul-Americana, ocorrida no mês anterior, funcionou como uma etapa eliminatória para o torneio intercontinental. Disputada em pontos corridos, a equipe com maior pontuação sagrava-se campeã e garantia a vaga para o confronto mundial com o campeão europeu. O Santos já pediu a inclusão do título como mundial, mas a FIFA não deu resposta. Em 1970, Cruzeiro, Celta de Vigo e Porto disputaram o torneio triangular de Caracas.
A Raposa venceu a equipe espanhola e ganhou dos portugueses nas penalidades, conquistando a sexta edição da competição. Ao contrário do Botafogo, o clube mineiro não foi até a FIFA para legitimar a conquista como um mundial.